Olá, eu sou José Antônio Conte, estou começando aqui no seu canal legislativo mais um Assembleia Entrevista. Este que está aqui conosco é o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, coordenador do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Nós estamos numa semana dentro do mês de prevenção ao suicídio. Suicídio que era um grande tabu em nossa sociedade. Para a gente ter uma ideia, as emissoras de rádio e televisão não divulgavam notícias de suicídio. Quer dizer, houve avanços, hoje se fala abertamente sobre o suicídio. É uma grande preocupação, doutor Ricardo? Cada vez maior. E agora a preocupação maior são com as crianças, os adolescentes, jovens, né? Então, cada vez mais jovens se suicidam. Hoje eu estava dando uma palestra na Policlínica Militar, hoje pela manhã, e aí eu estava mostrando a eles um estudo feito pelo Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, da Secretaria Estadual de Saúde, onde mostram estudos que crianças com 5 a 9 anos, né, nunca ocorreu isso, uma incidência de suicídios já. E o percentual da maioria das intoxicações... 5 a 9 anos. 5 a 9 anos. É impressionante. E a gente comprova isso na emergência do Hospital Mãe de Deus, por exemplo. Nós recebemos crianças que engoliam moedas, por exemplo. Até que um dia ela engoliu 2, 3 moedas, aí na outra semana a mesma criança lá voltou, engoliu 10 moedas, né? Aí algo está estranho. Na primeira vez todo mundo achou que era um acidente, né? Aí na segunda, ó, tá demais isso. Aí nós fomos chamados e fomos lá atender essa criança. Mas por que tu tá comendo moedas, né? Não, é que eu quero morrer. Mas por que tu quer morrer? Aí vem toda uma história de abandono, da criança que não tem quem cuide dela, os familiares trabalham o dia inteiro, ela fica sozinha, ela tem medo, e aí vem várias e várias causas que levam a tudo isso. Uma criança com alguma referência familiar ou simplesmente atirada? Não, com referência familiar. Né? Essa ideia, isso é que preocupa mais, né? Em criança, a gente tem uma constatação também que crianças órfãos têm a maior incidência de suicídio, né? Crianças órfãos de mãe, ou às vezes até de pai e mãe, né? No caso, seriam crianças abandonadas, né? Então, é comum isso. E, além disso, nós vimos que a pesquisa do Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, demonstra que de 5 a 9 anos tem uma pequena incidência, mas já presente, e aí começa a aumentar a partir dos 10 anos. Dos 10 aos 14 anos, o gráfico mostra assim, um aumento vertiginoso. Então, aí nós fomos pesquisar. E aí nós também ficamos estupefatos com crianças que, desde os 6 anos de idade, fazendo uso de drogas. E aí nós, inclusive, internamos um menino adolescente, então ele nos conta que fazia, né, e faz ainda uso de drogas, e que ele começou com 6 anos de idade. Aí nós perguntamos, mas como? Não, é o seguinte, eu ficava sozinho, a minha mãe e a minha avó tinham que trabalhar, e aí os meus priminhos, que eram um pouquinho mais taludinhos do que eu, mais velhos, né, maiorzinhos, eles fumavam maconha, eles me davam maconha, o outro já cheirava, e eu fui me enfurnando nesse mundo das drogas. E o mesmo ocorre também, principalmente aí a partir dessa idade, dos 10 aos 14 anos, com as meninas. E sendo que as meninas, além disso tudo, elas também são vítimas de abusos, inclusive abusos sexuais. E esses abusos são ocorridos dentro da própria casa. Em 90% dos casos são familiares. Padrastos, avós, tios, primos, até pais mesmo, né? E vizinhos, mas principalmente familiares. E aí nós vamos pesquisar, então o que ocorre? Muitas vezes essas meninas são vítimas desses abusos e às vezes elas engravidam. E aí elas ficam desesperadas, num primeiro momento elas querem fazer um aborto,
num segundo momento, desesperados porque não conseguiram fazer o aborto, tentam o suicídio. Então, nós estamos numa situação, como eu dizia nessa palestra hoje, que nós temos que salvar os nossos meninos. Então, nós estamos... Salvar as crianças, exatamente, na verdade, né? As nossas crianças, né? Parece assim um tom piegas, né? Mas realmente nós temos que salvar as nossas crianças, porque as nossas crianças elas estão abandonadas. E quanto a essa questão do abuso, aí quando tu pesquisa, eu tinha uma vã ideia, Conte, que a criança ela era abusada no máximo uma única vez na vida. Não, não. Elas são abusadas cotidianamente, repetidamente. Então a criança já fica em pânico. Vira rotina. De rotina. Ela fica em pânico, por exemplo, no horário que vai chegar o pai ou o padrasto, porque ela sabe que o desespero e a tortura vai começar. E muito assim, eu pesquisei, entrevistei meninas das zonas rurais, é muito comum, os pais e padrastos chegam alcoolizados, e aí o pau come direto, todo mundo, e elas tinham que dormir muitas vezes nas estrebarias, nas cocheiras, ou dormir no campo, ao relento. Sabe o que é dormir uma noite fria de geada, com cobra, com animais, né? Quando eles ainda iam dormir nas cocheiras, eles se aqueciam na barriga dos cavalos. Olha que coisa absurda, né? Então são coisas que a gente não gosta de ouvir, não quer saber. Quer dizer, isso tudo não é folclore. Não, isso é real. Algo recorrente que acontece especialmente no nosso interior. Exatamente. Então, assim, tem um registro que 10% dos nossos adolescentes são vítimas de abuso. Abusos sexuais, agressões, né? Então, 10% é o que é registrado, mas provavelmente deve ser muito mais, não é? E tem também o que não é nem sequer comunicado, né? Pois é. Então, essa é a situação que nós vivemos. Então, tu vê essas crianças que aí depois, no outro dia, vão para a escola de uma forma tremendamente irritadiças, insone, maltratadas, e elas se tornam na escola crianças muito violentas, muito agressivas, e muita gente, as pessoas não entendem como é que uma criança é tão violenta, ela é tão agressiva, mas tem motivo, tem razão. Então é isso que nós temos que pesquisar, é isso que nós temos que trabalhar. Quando eu fiz residência em psiquiatria na Universidade Federal de Pelotas, nós trabalhávamos nas escolas e tínhamos os chamados centros de atenção ao educando. E nesse centro de atenção ao educando, a gente já detectava muitos desses problemas, né? De crianças usuárias de drogas, vítimas de abuso, vítimas de agressões, né? Então, é fundamental esse trabalho e principalmente na área da educação. Quando a gente trabalha, nós trabalhamos com a prevenção do suicídio e tentamos mobilizar os professores, os educadores, nós temos recebido até certo ponto um rechaço, porque os educadores e professores dizem, olha, doutor, o senhor vai nos desculpar, mas nós somos professores e ganhamos mal para ser professores. E vocês querem que a gente seja psicólogos também, né? Mas a gente tenta argumentar que está ali na frente deles, né? Porque as crianças todas hoje são, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são obrigadas a ir para a escola, né? Então todas vão, ou pelo menos deveriam ir. Então tu nota quando a criança muda a sua conduta, quando a criança tem uma conduta muito violenta, muito agressiva. E em criança, a depressão, ela não é que nem adulto. O adulto choraminga, canta sua mágoa, né? Resmunga, se queixa. Vai lá para os bailes sertanojo e canta música de cotovelo, e chora, esperneia, faz aquela fiasqueira toda. A criança não. A criança ela não curte essa dor, essa depressão. Ela tem raiva da depressão. A depressão deixa ela muito chateada e magoada, tão magoada que ao invés dela ficar triste e rebaixada e deprimida propriamente dita, ela reage de uma forma violenta, com muita agressividade. E se isola, né?
muitas vezes se isola, dorme na aula, não quer ir para a aula, porque aí é a única oportunidade que a criança tem para descansar e para dormir é quando o pai vai trabalhar, o padrasto, os irmãos, o avô, esse tipo de coisa, né? Sendo que muitas vezes esses avós são pessoas idosas, já são aposentados e ficam ali perturbando e abusando das crianças. Não podemos generalizar isso, é claro, mas temos que chamar atenção para isso. Bom, o fato é que esse mês é um alerta geral. É um alerta para a possibilidade de suicídio, para que a gente pense, para que a gente avalie que isso possa acontecer. Qual é o sinal de que alguém é suicida em potencial, doutor Nogueira? O sinal é da onde vens, né? O suicídio é uma situação que tem várias causas. As principais são genéticas, familiares, biológicas, né? Então, o que quer dizer isso? Então, por exemplo, se a tua mãe, o teu pai, teu avô, tua avó, teus tios, teus irmãos têm depressão, provavelmente, por uma questão genética, tu também vai ter. Se tu tem um familiar teu que se suicidou, o risco de tu cometer suicídio é muito maior. Quando eu digo familiar, é pai, mãe, irmão, familiar direto, tio, tia, avô e avó. Sanguíneo, portanto. Sanguíneo, né? Então, o Centro de Informações Toxicológicas também nos dá essa informação através de um trabalho de geoprocessamento que tem um mapeamento do suicídio no Rio Grande do Sul. Então, através desse trabalho, também tem o mapa da violência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre tem o mapa do suicídio, nós temos dados bastante, que nos dão um quadro muito fidedigno da questão do suicídio. Então, o que mostra? Que em cada cidade nós temos famílias que predominam na questão do suicídio. Então, eu vou falar de uma família, na verdade, eu vou falar de duas famílias, que são históricas do Rio Grande do Sul, as famílias Dornelles Vargas. Então, as famílias Dornelles Vargas são de São Borja. Então, a história nos mostra que o sogro do Getúlio Vargas se matou lá em São Borja. Atenção, é uma família conhecidíssima, né? Por isso que é uma família histórica. E a gente pode falar isso hoje. Até pela menção do Getúlio Vargas, né? Nós podemos falar isso hoje, porque pela lei só pode abrir os arquivos íntimos e pessoais dos presidentes da República 50 anos depois da sua morte. Então, hoje, esses arquivos estão na Biblioteca Nacional e nós temos acesso, né? Porque antes era proibido falar. Diga-se de passagem que aqui no Rio Grande do Sul, ainda hoje é proibido falar em suicídio, porque tem um decreto do interventor federal do governo Getúlio Vargas aqui no Rio Grande do Sul, o Cordeiro de Farias, talvez por isso que ele proibiu de falar, porque ele já sabia desse histórico da família Dornelles Vargas, né? Porque antes da Revolução de 30, o sogro do Getúlio se matou. Então começou com o sogro. Apesar que sogro não é parente. Mas aí eu vou te fazer uma confirmação histórica. O sogro do Getúlio se matou dentro do cofre do Banco Pelotense, se suicidou lá dentro. Aí o Getúlio faz a Revolução, e quando tu tem acesso ao arquivo pessoal do Getúlio Vargas, no seu diário, ele fala aos 18 anos, quando ele veio estudar Direito aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, em pensamentos suicidas, ideações suicidas. Aí depois, na véspera da Revolução de 30, ele diz o seguinte, que se essa revolução não der certo, eu me mato. Isso é do próprio punho. Aí vem a história, né? E aí, em 1954, o Getúlio se suicida, né? Saiu da vida para entrar na história, me escravizo para não escravizar o povo brasileiro, né? Mas esse suicídio do Getúlio é uma coisa altruísta, né? Ele morre pela liberdade, pela democracia. Essa é a ideia da carta, né? Que é um dos documentos mais bem escritos da história brasileira.
Posteriormente, um irmão do Getúlio se mata, um filho do Getúlio se mata, e o ano passado um neto do Getúlio se matou aqui no Moinhos de Vento. Aí nós fomos pesquisar, mas será que isso é só a família Dornelles Vargas? Não. Aí nós pesquisamos e vimos que em cada cidade, principalmente nas cidades onde tem maior incidência de suicídio, há uma predominância de uma ou duas famílias. E temos a localização. Então, não vou falar no nome das outras famílias, porque não são históricas, mas vou te dar um exemplo. Canguçu, lá na zona sul do Rio Grande do Sul, lá do lado de Pelota, onde eu sou, tem duas famílias que se matam em quantia, que é no Rincão dos Rolins, que é um distrito rural lá de Canguçu. Aqui na região de Novo Hamburgo, São Leopoldo... Quer dizer, tirar a própria vida é um fato comum para os Rolim. Agora, diga-se de passagem que isso é comum em todo o estado. Por exemplo, eu trabalhei lá em Santa Rosa. Lá em Santa Rosa, eu peguei aquela época das secas. Os colonos lá diziam abertamente, na reunião do sindicato, se esse ano a soja não der, eu vou para a corda. Então, ali naquela região, Santa Rosa, Santo Cristo, 3 de Maio, Três Passos, na grande Frederico Westphalen, o suicídio é em grandeza, é em quantia, como eles falam. E era uma coisa assim, totalmente aceita. Se esse ano o soja não der, eu vou para a corda. E naquela época, o maior culpado pelo suicídio lá era o Banco do Brasil. Porque naquela época, hoje não mais, o Banco do Brasil tirava as colheitadeiras, os tratores e a terra dos credores. Quer dizer, o Banco do Brasil pegava o dinheiro que investiu de volta. Exatamente, executava. Agora não mais. Agora a política é outra. Reinveste, reduz a dívida, renegocia. Mas o banco estava matando a galinha dos ovos de ouro, exatamente, né? O que criou? Aí se criaram os bancos das cooperativas. Porque as cooperativas não tinham essa política agressiva. Agora o Banco do Brasil teve que retomar. Tem uma nova política, né? Então, o que havia de suicídios naquela época lá era uma grandeza. Aí depois eu dizia para o pessoal, pois é, agora que vocês estão tudo rico e com dinheiro, né? Ninguém fala que vão mais para a corda, né? Eu digo, pois é, tem que saber esperar. Mas o que ocorria lá em Santa Rosa? Há 20 anos atrás, Santa Rosa, a cidade tinha mais suicídio no Rio Grande do Sul. Aí nós fizemos lá um programa de prevenção ao suicídio e hoje Santa Rosa nem aparece mais nas listas, né? Qual é o município que tem o maior número de suicídios no Rio Grande? É proporcional, o que tem o maior número de suicídios é Porto Alegre. Pela população maior. Pela quantidade, em números absolutos, mas proporcionalmente Porto Alegre é muito pouco, porque Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes, é uma cidade do tamanho de Detroit. Detroit, com a crise do automóvel em 2008, chegou a ter 89 suicídios por cada 100 mil. Foi a maior incidência de suicídio do mundo, né? E aqui em Porto Alegre nós chegamos a ter 120 suicídios aqui. Então nós fizemos um programa aqui em 2008 de prevenção ao suicídio e reduzimos de 120 para 100, 20%. Quer dizer, tivemos mais do que Detroit. E ainda continuamos tendo, pelo menos. Não. Em Detroit era 89 por cada 100 mil. E aqui? Não, aqui era 120... No total? Pelo total. Ah, bom. Não, lá era muito mais, lá foi uma coisa absurda. Só para você ter uma ideia, Detroit é uma cidade do tamanho de Porto Alegre, tem 1.400.000, 700.000 pessoas foram embora. A cidade ficou abandonada, porque eles não tinham de trabalhar, não tinham como pagar a dívida hipotecária. Né? E nos Estados Unidos funciona assim, tu não paga, tu... Perde as pessoas, mas recupera o que investiu? E aí perde tudo. E aí aquelas casas não valiam nada, porque quem ia comprar uma casa em Detroit se não tinha onde trabalhar? Aí o governo Obama, na época, o Obama já, faz uma negociação com as montadoras chinesas e a Fiat, e eles compram a parte lá da GM, da Chrysler, e retomam o trabalho lá. Então, hoje, a cidade, o pessoal que foi embora voltou. Mas os que ficaram, a grande parte se matou. Esse fenômeno não ocorre só lá, na Austrália também. Na Austrália tem secas. As secas na Austrália são de anos e anos, não sei se chegou a décadas, mas bastante tempo. Aí o que acontece? Todos os jovens australianos do interior vêm para as praias, né, para
periferia, e ficam os velhos. Aí os velhos, um se mata, o outro se mata também. Né? Então, o suicídio tem essa característica que, equivocadamente, todo mundo diz que é epidemia, só que não é epidemia. Epidemia é a epidemia da gripe aviária, da gripe suína. Só para se ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, a maior epidemia que nós tivemos, e mais recentes, é a da gripe H1N1, aquela que tiveram 284 mortes em um único ano. O suicídio aqui no Rio Grande do Sul, há décadas, mas muitas e várias décadas, mata aqui no Rio Grande do Sul mais de 1.000, às vezes até quase 1.200 pessoas por ano. E o que eu acho engraçado é que quando teve aquela gripe, foi uma histeria total, botaram containers na frente do hospital de clínicas, da emergência, para conter a epidemia de gripe. Era gripe? Era gripe A, né? Gripe A, sei lá o quê. Tá, aí o que fizeram? No outro ano, compraram milhões, 40 milhões em vacina para tal da gripe. E aí não teve a gripe. E aí nem tomaram as tais vacinas. Aí queriam pegar as pessoas a unha para tomar as vacinas. Aí o que eu digo? Sou pena de perdê-las, né? Mas é que se precipitaram, porque essas gripes elas são epidêmicas, elas têm início, meio e fim. O suicídio não. E o suicídio não tem vacina. O suicídio precisa única e exclusivamente de programas, como nós fizemos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre e na Secretaria Estadual de Saúde, que no Estado, no período de 2008 a 2010, nós reduzimos em 12%. Foi o único período que se reduziu. Então, o que a gente tem que retomar isso. O que a gente vê hoje é criações de 1.001 centros de informação. De informação nós estamos cheios. O que nós precisamos é de ação com os dados que nós temos. Então, nós temos o mapa do suicídio, nós temos o mapa da violência, temos todos os dados do Centro de Informações Toxicológicas. O que nós precisamos fazer? Pegar todas as ferramentas e fazer o que a gente fez lá de 2008 a 2010. Um programa que vai nas cidades que têm a maior incidência de suicídio e, dentro desse programa, criar uma estrutura para atender as pessoas com risco de suicídio. Então, vou te dar 2 exemplos. Santa Rosa. Que é atendimento psiquiátrico? Sim, vou te dar um exemplo. Lajeado. Aí, qual era nessa época a cidade que tinha mais suicídio? Venâncio Aires, Lajeado, Santa Cruz. Fumo. É a região do fumo. Porque é o fumo que causa suicídio. Não. Realmente, nas áreas de fumicultores, tem muito suicídio, não só aqui. Na Bahia, em Alagoas. Mas qual é o problema? O problema não é o fumo, o problema é o secante do fumo, que é um organo fosforado. O que acontece? A Embrapa, a Emater, Embrapa, orienta o produtor a usar aquelas máscaras, aquelas coisas, mas aqui é um calor desgraçado, ninguém usa. E aí se contamina com aqueles troços. E aí se deprime. Isso é histórico, né? Tem um estudo da FAPERGS de 20 anos atrás, a depressão no meio rural. Né? Mas o que acontece? Tu tem que botar a mão na massa, não pode ficar queimando. Porque é o fumo verde, não tem comprovação científica nenhuma de que o fumo verde causa suicídio. O que causa suicídio é a falta de capacidade instalada para tratar as pessoas que cometem suicídio. Então, nós fomos para Lajeado. O que a gente fez em Lajeado? Nós localizamos, Lajeado deu um boom econômico, um crescimento vertiginoso. Veio gente do Nordeste trabalhar na construção civil de Lajeado. Construíram um hospital novo lá, o Bruno Born, que é da coisa mais linda que tem aquele hospital, colégio. Lajeado é uma cidade fantástica. Aí veio a crise, aquele pessoal ficou todo desempregado. Aí aquele pessoal todo morava num único bairro da cidade. Só tinha suicídio ali. Então o que a gente fez? Eu fui chamado lá, junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Onde é que estão tendo suicídios? É aqui. O que nós vamos fazer aqui? Vamos instalar uma unidade básica de saúde. Não tinha. Vamos instalar uma unidade de saúde da família. Não tinha. Vamos instalar uma unidade de saúde mental. Não tinha. Vamos instalar um centro de atenção psicossocial. O
que aconteceu? Lajeado hoje está lá embaixo. Venâncio. Vamos para Venâncio. Venâncio é a cidade que tinha mais suicídio no mundo. Do outro lado da rua, portanto. Isso. Ali naquela Lajeado, região. Estrela. Ali, Montenegro. Até eu vou a Montenegro agora. Vou fazer uma capacitação lá na Unimed, lá do Vale do Caí. Lá em Venâncio, o que ocorria? Aonde que ocorriam os suicídios? Na zona rural. Aí nós fomos pesquisar. A zona rural de Venâncio é um dos maiores municípios do estado, junto com Canguçu. Para te chegar na cidade, tem pontos lá no extremo que chega a ser 40 quilômetros quase, 34, 40 quilômetros, um absurdo. Aí o cara tenta se matar e morre mesmo, porque não tem quem socorra. Na cidade o pessoal tenta se matar também. Só que na cidade eles são atendidos imediatamente, então eles não morrem. Isso é que nem infarto agudo do meu garoto. Né? Não morrem a tempo. O que eu sempre digo, eu já moro aqui do lado do Mãe de Deus, a 2 quadras, porque eu tenho medo de morrer. Eu sei que meus colegas não vão me deixar eu morrer. Se eu chegar ali em 45 minutos, não me dá nada. Se eu chegar ali 1h30, posso ficar sequelado. Se eu chegar depois de 2 horas, aí eu já estou correndo risco. Tá, e se me der uma bobeira e eu quiser me suicidar, o que eu faço? Agora, eu não deixo. Tá, mas tudo bem. Mas eu recorro a quem? Eu ligo para quem? Tu vai ligar. Vou falar para quem? Para minha família antes? Tá, olha, gente, de preferência era bom tu falar com a tua família. Isso é como prestação de serviço para o amigo telespectador. De preferência era bom tu falar com a tua família. Mas vamos dizer que tu brigou. Eles vão dizer vai. Não, vai que tu já tá demais. Né? Como diz aquele ator lá, o Robbie Williams, né? O brabo não é ficar só, é se sentir só no meio dos outros que só quer te sugar e te explorar, né? Então, vê bem, às vezes, nós temos uma página no Facebook, que é Prevenção ao Suicídio. Uma que tem a fichinha amarela, porque tem várias, e que eu gerencio. Essa página trabalha 365 dias por ano, 24 horas. Então, pior que a gente só recebe ligações, informações na madrugada. É teleajuda ao suicídio, algo assim. Aberta. Qualquer um pode entrar lá, qualquer um pode falar, qualquer um pode escrever, pode postar. No Facebook. No Facebook. Nós recebemos pedido de socorro, a maioria do Rio de Janeiro, inclusive capital, interior de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Maranhão, Pará. Certo? Certo. Tá, o que a gente orienta? Onde é que tu tá? Agora, tô em casa. Tá, por que tu quer te matar? Porque eu briguei com meu marido. Tá, mas então fala com ele para ele te levar ali na emergência. Não tem emergência na tua casa? Isso já ocorreu com uma pessoa aqui de Caxias do Sul. Pior que era uma história muito parecida, ocorreu em 3 lugares ao mesmo tempo. Era Caxias, Belém e São Luís. Tá, mas então fala aí com teu marido para ele te levar. Não, não posso. Por que eu não posso? Porque a causa é ele. O problema é ele. Tá, então faz o seguinte, tu pega um Uber e vai lá. Diz que tu tá te sentindo mal e vai. Ah, mas se eu chegar lá, não vão me dar atenção, porque essa questão de suicídio, eles não vão me dar importância. Não, vai lá e diz que falou conosco. O que acontece? Em todas as vezes, as pessoas foram muito bem medicadas, muito bem orientadas, e agradeceram. O problema é na hora. O problema é que tu tem que estar ali na hora para... É impulsivo, né? É impulsivo. Vou te dar um exemplo. Nesse programa de prevenção ao suicídio que nós fizemos aqui em Porto Alegre, com a Secretaria Municipal de Saúde, no período de 2008 a 2010, o que ocorreu? O programa era o Mãe de Deus, Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. O programa era assim, não deixe ninguém só. Nós botava outdoor, botava filmezinho dentro dos ônibus da Carris, distribuía panfleto na entrada do cinema e tal. Não deixe ninguém só. Era na época de Natal. Natal, primeiro do ano. Então, o que a gente dizia? Olha cá, se você não tem um amigo... E esse é o recado final que vai ficar no ar, hein? Isso. Se você não tem um amigo, não tem um familiar, não tem um conhecido, venha ficar conosco. Nós estamos aqui 365 dias por ano, 24 horas por dia. Venha para a emergência do Hospital Mãe de Deus, ou para a emergência psiquiátrica do API na Zona Norte, ou a emergência do postão da Cruzeiro na Zona Sul. Nós estamos aqui para ficar contigo.
O que ocorreu? Na emergência aqui do Mãe de Deus, chegaram, coincidentemente, 24 pessoas por volta de meia-noite. E aí o pessoal perguntou para essas pessoas, ué, o que tu veio fazer aqui agora? O senhor tem alguma dor? Não, eu só vim aqui para não ficar sozinho. Porque se eu ficasse sozinho, eu teria me matar. Aí ficaram ali até uma hora e meia, deram um abraço, agradeceram e disseram, olha, eu não me matei, porque se eu estivesse sozinho nessa passagem, eu teria me matado. Então é isso, não deixe ninguém só. Se não for aqui perto de nós, nas nossas emergências, na emergência da sua localidade, e se for durante o horário comercial e alguns centros de atenção psicossocial, que são 4.500 que tem no Brasil, pode lhe atender a qualquer hora. Não fique só, não tenha vergonha, peça ajuda, peça ajuda. Qualquer coisa, diga que falou conosco, do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, do Hospital Mãe de Deus, que nós vamos lhe encaminhar, vamos fazer o contato, vamos facilitar, e é para isso que nós estamos aqui. Muito bem, esse foi o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, quem agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Assembleia Entrevista aqui no canal Legislativo. Até breve.